Estamos ao vivo. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Estamos aqui com mais uma edição do Lugar de Fala, dessa vez com o tema negritude. E esse Lugar de Fala é organizado pelo Erótica Lab, que é um laboratório voluntário de pesquisa e extensão da Unesp, que visa proporcionar a maior discussão sobre os temas de gênero, sexualidade, prazer e qualquer outro tema que esteja próximo aí da gente como estudante, como indivíduo, nessa discussão cotidiana que a gente tem. O trabalho dele explora diversas maneiras de expressar identidades, culturas. Trabalhou com um projeto documentando a comunidade LGBTQIA+ negra, vivendo na periferia da região metropolitana carioca. E temos a Bárbara também, queridíssima, recém-formada em rádio, TV e internet pela AMB Morumbi, curso livre de cinema total pelo Instituto Cinema e inúmeras experiências aí na TV AMB, produção, camerawoman, diretora de arte e um monte de coisa legal que eu vou pedir para vocês falarem agora, tá? Então, passando a bola para vocês, primeiro gostaria de saber um pouquinho do trabalho de vocês. Fica à vontade quem quer começar, a gente vai batendo essa bola entre vocês. Você começa, Bárbara? Beleza, então. Vou falar. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Bárbara Jade e, enfim, eu sou radialista formada. Também tenho algumas experiências também na televisão, tanto universitária, que é a televisão, a TV AMB, e também fui estagiária na TV Cultura. Meus projetos também todos os meus projetos são voltados, mais ou menos, para minorias representativas, né? Porque, enfim, se vamos falar sobre minorias, pessoas negras não são minoria nem aqui, nem em lugar nenhum do Brasil. Então, um projeto meu também já foi exibido pela TV Cultura, no programa Campus em Ação. Também sou fotógrafa, assim como o Rod. E aí também vou passar a bola para ele. Oi, eu sou fotógrafo, né? Sou carioca, sou da periferia do Rio de Janeiro. Eu trabalho com a comunidade LGBTQIA+, periférica do Rio de Janeiro, negra. Então, eu tenho focado assim, todo o meu trabalho em trazer uma luz mais positiva e uma representatividade melhor para essa comunidade. Então, tento sempre retratar a galera com muito respeito, com, sabe, admiração e retratando a força deles para tentar fugir um pouquinho dessa questão sabe, da exploração, do sofrimento da comunidade, dessa comunidade que é tão marginalizada e é isso, sabe? Já fiz um pouquinho de tudo, eu sou autodidata na fotografia, mas fui estudante de biologia, fiz um pouquinho de estudo da cultura e literatura afro-americana também, e é isso. Muito obrigado, é uma honra mesmo ter vocês dois aqui. E tem uma pergunta que a gente sempre faz no começo, sobre o nome, né? Nome, lugar de fala. Então, o que é o lugar de fala quando a gente fala de negritude? E aí já aproveito para vocês trazerem um pouco à tona a questão da negritude. Então, para mim, eu acho que a negritude é esse conjunto de coisas que definem a experiência de ser negro, sabe? O que define a nossa experiência e vivência de ser negro. E isso vai desde, sabe, de cultura, do jeito sabe, que a família negra é constituída, da nossa história, de todo o nosso passado, que a gente, sabe, tudo que a gente passou, toda a opressão que foi passada pra gente, mas também, sabe, essa celebração de estar vivo, apesar de
sabe, de todas as estatísticas está contra a gente, para mim, sabe, a negritude é isso, sabe, o que forma qual é a nossa experiência como corpos negros, sabe. Bárbara, se quiser complementar sempre, você fica à vontade, tá? Ai, tá. Só para Desculpa. Eu tô adicionando sem ser chamada, mas tudo bem. Concordo com o Rogers totalmente. E eu acho que quando falamos de lugar de fala, a gente tem que tomar muito cuidado, como diz a Djamila, não confundir lugar de fala com representatividade. Não é porque, sei lá, falar sobre racismo, talvez porque você não sofra racismo, você não vai falar sobre racismo. Eu tecnicamente, por ser uma pessoa negra, eu não sou uma pessoa racista contra os negros. Talvez com outras etnias, como indígena, asiáticas, mas eu não sou uma pessoa racista com os negros. Então, quem é a pessoa geralmente racista com os negros é que deveria falar sobre isso, deveria resolver sobre isso. A gente que está aí na luta, tentando resolver isso por anos, séculos e afins. Então, quando fala sobre lugar de fala, ele é mais ou menos quem nos representa. Quem é o presidente atualmente e fala sobre o presidente é a pessoa que, enfim, mais representa o Brasil inteiro. Então, ele é um alvo, assim, tipo, inalcançável, ele é o lugar de fala. Só que aí, então, ele enxerga os outros como, sei lá, os outros como outros. Eu sou outra. Eu não sou ele, eu não sou um homem branco, hétero, nananana. Então, o lugar de fala, ele não é sobre você não falar sobre certas coisas. Isso também deixa a discussão um pouco mesmo do mesmo, né? Porque não é a gente que vai acabar com tudo, não vai acabar com uma coisa que a gente sequer começou, né? Muito que bem. A pergunta que eu tenho para vocês é como a galera que não é necessariamente dentro, né, quem não está nesse lugar de fala, pode se posicionar nesse movimento que a gente está pregando aqui. Eu acho que, tipo, eu acho que o mais importante agora da galera que quer, assim, de fato, ajudar com que a gente tenha nossa voz ouvida, sabe, nossa luta mostrada e tal. Acho que a galera tem que, tipo, dar. Acho que a maneira certa talvez não é tentar falar como se você soubesse como sabe, o racismo, como é encarar o racismo e ser, sabe, alvo disso. Acho que tem muito grupo que não tem, sabe, não tem a experiência suficiente para falar que de fato, sabe o que é isso, viu na pele o que é isso. E é difícil você, sabe, conseguir entender por algo que você não está passando, você nunca passou. Eu acho que o importante nessa hora é você talvez providenciar espaços, lugares, plataformas onde essas pessoas que passam por esses problemas conseguem expressar suas vozes, sabe? Ou em uma revista, por exemplo, sabe, você colocar de frente um fotógrafo negro retratando pessoas negras. Eu acho que é isso, sabe? Você conseguir ajudar a comunidade negra a ter voz, a ter mais expressão, ter mais força. Eu acho que uma boa maneira de poder, sabe, ajudar seria isso. Bárbara? Sim. Eu acho que ajudar, eu acho que parte sempre de pesquisa. Pesquisa. Aqui estamos aqui, o Rod falando sobre isso, mas aí diversos assuntos, né? E também não esperem que o movimento negro também ele vai ser um só. Tipo, o que o movimento negro diz? O que não vai rolar. Assim, são muitas pessoas, assim, pessoas plurais. Eu sempre dou uma comparada, assim, nas coisas, para as pessoas darem uma entendida, assim, tipo,
Isso é normal. Então, sei lá, o feminismo tem 1.500 versões, vertentes. Tem feminismo radical, liberal, interseccional, branco, negro. E aí, um movimento negro, ele vai ser igual. Então, o movimento negro, ele não vai ser um só. O que o movimento negro acha? Ai, se o movimento negro acha que é preto, que é negro, sabe? Então, eu acho que para ajudar é necessário pesquisar, conviver com pessoas negras, ouvir pessoas negras, dar voz, dar lugar. Pessoas negras é muito importante, assim, e também se questionar, né? Porque às vezes eu fico vendo como a representatividade ela é um pouco problemática, porque, eu vou colocar uma pessoa negra. Por quê? Porque eu vou colocar uma pessoa negra, sei lá, tá na moda, é isso, é aquilo, sei lá, vai dar ibope, vai dar visibilidade. Tipo, não, né? Não vai ser só sobre isso. Você tem que colocar uma pessoa negra porque você quer que essa pessoa negra represente outras pessoas negras. E que, de fato, mude um sistema, mude uma estrutura. Então, se questionar e pesquisar sempre, eu acho que é assim que as pessoas brancas, né, as pessoas que não estão nesse lugar de fala, podem colaborar e ter ações, né, de fato. Então, e muito além de tela preta, talvez, e muito além de postar hashtag, é ação. Você tem um emprego aqui, cara, a primeira pessoa que você vai lembrar para indicar para o emprego vai ser seu colega da faculdade, que geralmente vai ser branco. E aí, para uma empresa branca. Então, isso não vai mudar, sabe? Então, se tem uma vaga de emprego, indica uma pessoa preta. Se você quer contratar um fotógrafo, contrata um fotógrafo preto. Se você quer, enfim, mudar as coisas, é colocar pessoas pretas em todos os lugares possíveis, né? Pelo menos 54% de todos os lugares possíveis deveriam ser de pessoas pretas, né? E às vezes chega a ser 1, 10, e por aí vai. Aproveitando o gancho, eu queria perguntar também como é que o ativismo negro influenciou a trajetória de vocês, né? Profissionalmente falando, criativamente falando. O meu trabalho tem, tipo, quando eu comecei a trabalhar com fotografia, eu me sentia muito perdido com o que eu estava fazendo, fazia um pouquinho de tudo, sabe? Era muito de muita coisa e acabava que, sabe, não tinha nada que contasse uma história. E quando eu comecei a pensar dessa maneira de que eu queria criar sabe, uma narrativa, eu queria fazer algum trabalho que fosse significativo, algo que representasse, que ajudasse, sabe, um grupo, ou naquela época, quando eu estava estudando biologia, a natureza, o meio ambiente, e sabe, depois de muito tempo eu fui vendo e, sabe, prestando mais atenção no que realmente precisa de ajuda agora, sabe? O que realmente precisa de atenção, o que precisa de força e precisa de mudança, sabe? E a gente está nesse processo de, sabe, tentar conquistar nossos direitos e sabe, uma condição de vida básica, uma coisa que, sabe, que já é dado pra gente de nascença e é tirado da gente e eu queria, sabe, queria isso, fazer alguma coisa que pudesse ajudar algo maior. Então, eu comecei a direcionar meu trabalho para isso, e dentro disso eu fui direcionando mais ainda para a comunidade LGBT, porque eu acho que sabe, é um grupo que sofre ainda mais preconceito dentro de um grupo que ainda sofre racismo. Sabe, e desde então, desde que eu comecei a focar meu trabalho nisso, nessa luta, e ter o propósito no meu trabalho, foi que tudo foi se engatando, sabe? E eu consegui, assim, de fato, através de uma perspectiva de quem está dentro dessas comunidades, fazer um trabalho que, sabe, que pudesse trazer mudança, que pudesse trazer, sabe, esperança para o mundo que está, sabe, bem, bem ferrado. E foi isso, sabe? O ativismo, ele tá desde o começo assim do meu trabalho, já me dando força para usar meu trabalho para ter um propósito maior. E eu acho que, sabe, com isso eu consigo fazer alguma coisa e
é isso, sabe? É essa força da comunidade inteira vindo junto para, sabe, em busca dos seus direitos, que tem também me dado a força de fazer um trabalho que possa ajudar uma comunidade que já tem sido marginalizada por muito tempo. Inspirador pra caramba. Bárbara? Gente, eu esqueço, viu? Enfim, é importante quando vocês me chamarem. Eu acho que eu tava pensando um pouco sobre essa pergunta, mas eu acho que eu tive um pouco de sorte, assim. Eu acho que o ativismo, ele muito começou, assim, com a minha família, sabe? Com a minha mãe, com meu tio. São pessoas ativistas, né? Porque eu acho que, às vezes, eu vejo alguns discursos, né? Tipo, de pessoas negras e tal, e às vezes falando sobre, o dia que eu me descobri negra, sabe? E aí, meio que eu não tive esse dia, assim, eu acho que desde sempre eu já percebi algumas diferenças, eu já percebi algumas coisas. E a minha mãe sempre me falou sobre isso. Eu lembro também uma vez que, assim, eu sempre tive um corpo gordo e tal, e aí eu sempre ficava muito decepcionada por não ter cartinha dos namoradinhos, essas coisinhas, assim, tipo, não ter namoradinho e tal, quando criança, sei lá, 7º ano, sei lá, 6º ano, acho que até menos. E aí eu falava assim, nossa, eu acho que eu não consigo, eu sou bonita porque, sei lá, eu sou gorda. Aí a minha mãe chegou pra mim e falou assim, Bárbara, você já parou pra pensar que se você tivesse exatamente esse corpo, o cabelo liso e o olho verde e a pele branca, talvez não fosse um pouquinho diferente? E aí eu comecei a parar pra pensar e me colocar no lugar, assim, de entender o meu corpo, entender quem eu sou, né? E a partir disso foi expandindo. Então começou com a minha família, aí eu fui expandindo e fui estudando e me aventurando muito, pesquisando referências. Então, o ativismo também ele fez e faz muita parte da minha vida. E é uma coisa que me emociona muito, assim, de fazer, de falar sobre, não só sobre negritude, mas o ativismo de forma geral. Eu sou vegetariana, então os animais também é minha causa, os indígenas também são minha causa, mulheres também são minha causa, todas as pessoas LGBTQIA+, também são minha causa. Então, acho que o ativismo, ele faz parte de mim totalmente. Perfeito. Realmente. E pegando o gancho agora para fazer uma pergunta para você, Bárbara, que puxa um pouco disso que você falou, né? Mas se a gente olhar para você, artista, fotógrafa, radialista, filmmaker, dentro dessa sua trajetória profissional, mesmo que começando aí da faculdade para agora, né, onde você está agora, como é que você lidou com esses preconceitos que você sofreu? Pensando, então, você falou dessa sua experiência mais para trás, mas pensando agora, nesse período que você tá e nessa situação que a gente tá, né? Eu acho que é isso, né? Eu vou lidar sempre. Eu sei que, eu imagino que o racismo é algo que vai para minha filha, minha neta, tataraneta e várias gerações, como também foi para os meus antepassados, né? Vivos e, enfim, falecidos. Então, para mim, eu acho que é muito doloroso, assim, quando eu não vejo a minha cor nos lugares, sabe? Porque às vezes as pessoas se limitam à ideia de que o racismo era só chamar a pessoa negra de macaco. Assim, de verdade. Quem dera fosse só isso. Eu não ia me importar. Fosse só isso. Se eu não morresse, se eu não tivesse risco de morrer por conta disso, se, se eu não me visse nos lugares, se eu fosse marginalizada, se eu fosse vista de uma outra forma, eu realmente gostaria, que eu preferiria se o racismo fosse só apenas isso. Mas o racismo não é, então, pra mim é muito doloroso, assim, eu acho que lidar com isso, nem sei, eu acho que eu nem lido, eu fico mal, é uma coisa que me deixa mal, de não me ver nos lugares, sabe? Tipo, tanto na faculdade, quanto nos lugares que eu frequento, é muito triste, assim, tipo, às vezes tem aquelas histórias assim, nossa, ela foi a única mulher negra do ambiente tal, vamos aplaudir. Gente, isso é problemático.
Imagina a saúde mental dessa pessoa por ser a única pessoa preta naquele espaço. Imagina, você tá num lugar, assim, é difícil pra uma pessoa, talvez. É difícil uma pessoa branca e, sei lá, homem, chegar num lugar e não se ver. Agora eu passo por isso sempre. Eu me vejo como mulher, às vezes, mas eu me vejo muito menos como mulher negra, né? Então, lidar com isso é muito doloroso, assim. Tipo, eu não faço, eu não me orgulho, eu não sinto, ai, sei lá, eu não me sinto feliz em ser a única mulher preta do lugar. Eu não acho que isso é melhor, eu não acho que isso é bom. Eu queria que os meus estivessem lá. Eu queria que todo mundo estivesse lá. Eu quero chamar mais gente, eu quero que todo mundo venha. Eu não quero ser a única. Então, pra mim, esse racismo é o que bate bastante em mim, assim, tipo, ai, de chegar na faculdade, de chegar no trabalho, e aí você fala, tipo, cadê? 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 Não tem, não tô, ninguém tá. Então, assim, é complexo, assim, como eu lido com isso, não sei se também imaginava sei lá, um discurso positivo, mas não é positivo, assim. Eu não lido bem com isso. A saúde mental está bem abalada de todos nós. Assim. Principalmente nessa época de quarentena, né? Desse lance todo, da gente também não poder se abraçar. Eu acho que o Roger também pode falar sobre isso também, o caso do Demetrio. Foi um caso, assim, que bateu, assim, no meu coração. Ele era meu conhecido, não era amigo nem nada, tipo, nossa, bro, mas, tipo, via ele por aí, assim, nos rolês. E foi um homem trans que se nessa época de quarentena, então não dá pra lidar com isso de uma forma boa, assim. Se a gente não tá morrendo de alguém tá matando a gente, de violência policial, estamos morrendo de negligência médica, né? Esses dias eu fiz um vídeo com uma amiga minha, e esses dias ontem. E aí a gente pesquisou, assim, que acho que 65% das mortes maternas são de mulheres negras. Assim, mulheres que morrem no parto, né? Essa coisa. E 62% dos casos de violência obstétrica são de mulheres negras. Então, violência obstétrica também, para quem não sabe, sozinho rapidinho, é quando, em algum momento, né, um médico na hora do parto, tem vários casos, mas em um específico que eu posso falar é quando o médico olha para a mulher negra e fala, nossa, ela é forte. Mulher negra é forte. Então, eu não vou dar uma dose normal de anestesia. Eu vou dar menos porque ela aguenta. Então, aquela mulher praticamente quase morre. Ou morre, né? Porque os dados estão aí, né? 65% dos casos são de mulheres negras. Pelos médicos, porque foi pesquisa, né? Foi pesquisa achar que o corpo negro ele é diferente do corpo branco e que ele é mais resistente e que ele é mais forte. Então, para isso, não vai precisar de anestesia. Então, você aguenta, você é forte, né? Acho que eu me alonguei um pouco, mas não é fácil lidar com tudo isso, né? Não é fácil lidar assim de quando talvez quando eu tenho um filho, eu passe por isso. Não é fácil. Eita. Agora uma pergunta semelhante para o Rod. Você é artista, fotógrafo e aborda isso nos seus trabalhos? A pergunta é se você sofreu algum preconceito, a gente sabe que sim, mas como você lidou com isso? Ou se teve algum que foi mais forte para você, ou algum exemplo que, não sei, você consegue trazer aqui para a gente? Acho que dentro assim, do meu trabalho, da minha área profissional, acho que é muito de quem eu trabalho, assim. Acho que é mais com quem eu trabalho, porque eu acho que é diferente, sabe? Eu acho que a minha experiência talvez seja diferente da Bárbara, sabe? Com o racismo. Acho que o racismo atinge de maneira muito mais forte uma pessoa que carrega mais traços sabe, negroides e é mais retinto. Acho que vem com uma força muito pior, sabe? A maneira com que a sociedade
sabe, trata essas pessoas, é muito mais agressiva e, sabe, é triste. Foi, sabe, super pesado, sabe, lindo o depoimento da Bárbara, mas é difícil de ouvir, sabe, não te deixa, sabe, com muita emoção. E isso eu vejo com muito mais com quem eu acabo fotografando do que comigo mesmo, sabe? E não só em questão do racismo, mas em questão da homofobia também. Eu acho que é muito mais pesado voltado para a homofobia do que para o racismo, na verdade. Porque, sabe, trabalhando principalmente com a galera não binária, trans e travestis, você tem nem sempre é um feedback positivo, sabe? Tem muita gente que se pergunta por que você trabalha com essa comunidade, mas por que você está focando, sabe, em corpos queer, negros, periféricos, sabe? E, e isso me deixa, sabe, sem reação às vezes, porque eu fico pensando assim, mano, tipo, sabe, tem tanta beleza no que eu tô documentando, no que eu tô fazendo, no que eu tô vendo, e às vezes parece que tipo, são pouquíssimas pessoas que conseguem enxergar isso. E isso, como artista, às vezes é decepcionante, né? Porque você vê, tipo assim, sabe, eu tô criando um trabalho que eu acabo admirando muito, e eu vejo que às vezes a sociedade fica, tipo, sabe, sem entender, tá ligado? E isso é difícil, porque, tipo, para mim uma coisa que é muito óbvia, é uma beleza que tá muito explícita ali, sabe? É, sabe, para vir gente com comentário tentando, sabe, denegrir ou rebaixar alguém que eu fotografei por causa do que tá vestindo, sabe? Em que cenário tá sendo feito, porque é no meio da favela. E tem sido, acho que muito mais voltado para isso, sabe? Como eu tenho enfrentado o preconceito na área profissional. Entendo. E fazendo um gancho justamente desse assunto, para vocês dois, como a arte pode ser um instrumento contra o racismo? Eu acho que a arte, ela é poderosíssima, assim, ela é o que liga todo mundo, assim, a arte é a coisa capaz de ligar o mundo todo, né? Porque se você não é muito afim de série, você gosta de música, se você não gosta muito de música, você gosta de filme, você gosta de teatro e por aí vai, você vai gostando de livro. Então a arte, ela conecta todo mundo, assim, ela deixa todo mundo, assim, juntinho. Então, se manifestar através da arte, eu acho muito importante, porque e também democratiza, tipo, a evolução, talvez, né? Tipo, às vezes é muito mais fácil uma pessoa ouvir uma música do Emicida do que tá me ouvindo falar, sabe? Ouvir Amarelo do Emicida e falar assim, meu, acho que ele tá querendo falar alguma coisa aqui. Ou, tipo, ouvir um Racionais que, tipo, tá tendo uma batida da hora. Mas se você parar pra pensar na letra do Racionais, tá falando sobre genocídio. Então, eu acho que a arte, ela é muito poderosa, assim, né? Formas, assim, de expressar e de querer que as coisas mudem tipo a arte do Roger também, um pouco também sobre a minha arte, de as pessoas verem as coisas, né? Eu tenho um ensaio recente, que já vai sair por aí, de quilombolas do Vale do Ribeira. Então, nossa, mas existe o Vale do Ribeira aqui em São Paulo. Existe quilombo aqui em São Paulo? Sim, existem quilombos aqui em São Paulo, que existem desde a época da escravidão. Então, e eles existem lá nesse ambiente até hoje. Então, assim, eu gosto muito de mostrar assim, coisas que também não são tão vistas e também não são tão faladas. Então, acho que a arte, ela é para todo mundo, ela é de todo mundo, ela chega em todo lugar, assim, mais ou menos, né? Tipo, todo lugar vai ter uma música. Por isso que funk é cultura, sim, porque funk vai estar na periferia. Então, quando você fala que o funk não é arte, você está, enfim, desvalorizando um estilo musical que é tocado em uma parte afastada de talvez você que esteja lá ouvindo seu, sei lá,
Beethoven, porque Beethoven para você é arte. Racionais também vai ser arte para essa galera. Então, acho que a arte ela é poderosíssima e maravilhosa, assim, para todo mundo, assim, tipo, arte para tudo, assim, acho que enfim, é maravilhoso. Eu acho a arte, sabe, uma ferramenta muito poderosa de expressão, sabe? Eu acho que por muito tempo a gente teve a nossa história contada, a nossa narrativa sendo criada por outras pessoas. E agora, através da arte, a gente tem a chance de, sabe, de expressar tudo que a gente foi muito tempo negado, negligenciado, sabe? E agora, com a arte, é isso, sabe? A gente pode colocar nosso sofrimento, alegria, sabe? Dor, força, tudo nesse instrumento que, sabe, é uma linguagem universal. Então, todo mundo pode ver, entender, experienciar, apreciar o que é a nossa vivência, sabe? Eu acho que a arte com um ativismo importante, assim, sabe? É uma ferramenta muito poderosa de expressão. E vocês acreditam que a representação negra tem aumentado na mídia de modo consistente ou que está engatinhando? O que vocês têm a dizer sobre isso? Eu acho que é meio que uma montanha russa, sabe? Eu acho que essa representatividade na mídia, ela começa a aumentar e ser mais positiva se, sabe, se a população negra virar um trending topics. Se for, sabe, virou um hit, então começa a escalar, aí chega a um certo ponto que, sabe, já cai de novo. Porque é sempre efêmero, sabe? É sempre passageiro, mas não é uma coisa constante. Não é uma coisa que você vê também sabe, na produção daquilo. Você vê gente negra envolvida sabe, em tudo que vai na mídia. Por mais que às vezes eles podem estar, tipo assim, na frente da mídia, ser o que tá a imagem principal, mas, sabe, e todas as outras pessoas que trabalham para poder ter aquilo, sabe, construído, então acaba não, sabe, não adiantando nada. E para mim tá sempre assim, sabe, é isso e aquilo, sempre quando é conveniente, então não mudou muita coisa. Eu também acho. Eu acho que a arte, ela é. A arte não. A representatividade, ela é muito contraditória, assim, né? Assim, quando ela é usada como capital, eu fico muito incomodada, assim, de verdade. Porque quando. É claro, assim, de ver, porque só tem várias mulheres negras numa propaganda, não porque para as mulheres negras se sentirem inspiradas, mas para vender. Então, e também sobre a dificuldade, assim, eu uso muito exemplo de novela, eu uso muito exemplo de série, mas sobre a dificuldade também de representar famílias negras, assim. Tipo, novela, principalmente, é uma das mais difíceis de representar famílias negras. Essa novela agora, tipo, qual que é agora mesmo? Amor de Mãe. Não tem uma família negra, assim, tipo, pessoas, não existem casais negros e esses casais negros têm filhos e têm outros filhos negros, assim, parece que uma pessoa negra só ganha força ao lado de uma pessoa branca, assim, então, tipo, que representatividade é essa? Tipo, se você chegar a me conhecer, se vocês conhecerem a minha família, você vai ver, tipo, mano, minha família é toda preta, assim, minha mãe, nananana, e assim, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade de ver isso na TV, muita dificuldade. E assim, quando eu vejo uma novela com bastante negros, é uma novela falando sobre escravidão, que é como agora sobre o Novo Mundo, né? E aí é uma coisa que eu também já falei numa outra live, que é uma vontade sádica, assim, das pessoas voltarem para a época de escravidão, ao mesmo tempo que falam, a escravidão foi há muito tempo atrás. Mas vão estar nessa época maravilhosa, colonial, assim, Dom Pedro vem, e depois vem Princesa Isabel, e assim, naquilo, assim, aí todos os negros são libertos, isso é lindo, isso é maravilhoso. Cara, isso é doloroso, né? Tipo, não dá pra esquecer, vocês não deixam a gente esquecer. A partir do momento que a maioria das pessoas negras que ganharam, a maioria não, mas a grande parte de pessoas negras que ganharam o Oscar como atores são papéis de escravos, assim, como a Lupita Nyong'o. Ela ganhou um papel porque ela fez aquele papel, aquela representação tão boa, assim, ganhou uma repercussão tão grande,
que ela ganhou mais em outros papéis normais, outras coisas normais. Tipo, se fosse sobre outra coisa, ninguém veria, ninguém daria valor. Então, eu acho a representatividade, assim, uma montanha-russa. Porque eu acho que, às vezes, ela é muito nesse intuito de vender, de dar audiência, ibope, de dar ibope, não no sentido de mudar as coisas de fato, assim. É se questionar, é sempre se questionar. Do porquê, por quê. Tem a Carol Moreira, é bom vocês conhecerem, das Negras Plurais, né? Eu assisti um vídeo dela para uma palestra, e aí ela fala exatamente isso, assim, sobre se questionar. Porque às vezes, quando você vai se perguntando os porquês das coisas, você consegue descobrir, assim, no final a resposta de tudo, né? Porque, eu quero colocar pessoas negras, mas por quê? Mas por quê? Porque uma hora vai sair porque vai vender mais. Porque vai vender mais. Legal, então, tipo, a minha luta é uma coisa pra você vender mais, que chato, né? Tipo, girl power, negritude, pra vender mais, pra ganhar dinheiro, mais dinheiro pra você, né? Então, não pra mim, né? Se fosse. Mas, então, eu acho essa representatividade ilusória. É isso. Vou usar esse termo. Eu acho que vocês definiram muito bem, né, toda essa questão, essa problemática da representatividade não é uma coisa que está sendo bem resolvida, né? Isso é a montanha-russa que vocês pontuaram. E não pode ser do jeito que está sendo feito, que soa meio falso, né? A gente repara e a gente consegue falar se está sendo verdadeiro ou não, se está sendo natural ou se é nessa base toda que vocês comentaram, né? Então acho que é um ponto bem interessante que vocês colocaram muito bem. Eu queria trazer aqui, talvez para a gente vislumbrar, imaginar, pensando em todo esse cenário, né? Qual seria, então, o próximo objetivo, pensando no movimento negro aqui no Brasil? O que pode começar a ser feito a partir de agora? Como que a gente continua dando esse espaço, subir algum degrau em relação a essa questão toda que vocês estão falando? Bom, eu acho que é se questionar, assim, eu acho que começa questionando e pesquisando, né? Eu acho que você olhando o seu lugar, não do movimento negro, né? Porque a gente tá cansado, galera. Estão cansados aí, muitos anos aí lutando, né? Cansados, bem cansados, muitas décadas, muitas gerações. Então, tipo, a próxima fase do movimento negro, a gente não tem próximo passo, não. A gente já tá assim. Chegou George Floyd, depois foi João Pedro, depois foi o Miguel, agora foi um outro menino, e vai aí, né? A cada, acho que 24 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Então, tipo, não tem próximo passo, não. Não tem respiro, assim, tipo. Eu não sei por que a gente tá aqui. Já passou, um jovem negro morreu de violência policial no Brasil. Então, assim, próximo passo, assim, é que. E aí, galera, bora acordar? Vamos se rever. Vamos se rever, ver o seu lugar, ver onde você tá. Você tá, sei lá, tô falando pra essa rede, estudantes da Unesp. Pô, a Unesp é uma faculdade, assim, né? Que, enfim, quantas pessoas negras você vê ao redor da Unesp, né? A Unesp é uma faculdade pública. Então, a faculdade pública, a ideia é de que seria para todo mundo, e não é. Cadê as pessoas negras lá? Então, tipo, é se rever, é se analisar e ver o que você pode mudar com isso, assim, né? Tipo, tem um exemplo, não sei se tem alguém vendo, que é da escola da EAD, não sei se exatamente é a história, mas acho que dos 2 últimos anos teve cotas para entrar na escola de artes dramáticas por conta de uma revolução dos alunos, de uma forma geral, não só dos negros, né? Porque os negros são minoria. Os negros são minoria. Então, tipo, 4, 5 lá falando, queremos cotas. Putz, tô nem aí, Mori. Então, se toda a escola se juntou, muita gente se juntou,
as cotas vieram. Então, tipo, assim, não espere da gente, assim, tenha um pouco de autonomia e rever, e analisar, assim, tá, o que que eu posso fazer nesse meio? Eu, uma pessoa formada em design, nananana. Quantas pessoas tem na minha equipe que são negras, né? Tipo, como, tá, beleza, se eu não posso fazer tudo isso, como que eu, uma pessoa formada, posso passar um conhecimento para uma pessoa, para pessoas negras, assim, sei lá, algumas pessoas negras, que a maioria das pessoas negras estão na periferia, né? Então, como que eu posso levar esse conhecimento para a periferia? Como que eu posso democratizar, assim, tipo, tudo isso que eu aprendi na faculdade? Tipo, não, é isso que é a problemática do lugar de fala que eu falei lá em cima, lá um pouquinho mais pra frente, quando a Jamila fala, tipo, ai, não é meu lugar de fala, vou ficar aqui quietinho na minha, vou só ouvir. Não, é ação, gente, antirracismo é ação, você precisa agir com isso. Então, se reveja os seus privilégios, assim, tipo, e tenha ações, pesquise, escutem pessoas negras. E eu acho que é aí que vai, porque a gente já, os próximos passos, a gente já deu todos. A gente já deu todos, a gente já conseguiu todos, conseguimos as cotas, conseguimos as coisas, mas tá difícil, assim, tipo, a gente não tá conseguindo andar, né? A gente tá andando, mas tem até um vídeo que ele mostra, não sei se vocês já viram, que ele mostra as diferentes trajetórias, assim, para as pessoas. Então, tipo, um homem branco é como se andasse num chão, assim, numa escada rolante, aquela escada rolante reta, então ele nem precisaria andar. Uma mulher branca já andaria no chão com asfalto. Um homem negro ele já andaria no chão com asfalto todo quebrado. Uma mulher negra já andaria no chão todo quebrado e esburacado. Uma pessoa, um homem indígena, sei lá, cadê os indígenas? Cadê os indígenas também, né? Porque muito se fala sobre negritude, 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 mas a voz indígena ainda ela é muito escassa. Né? A luta indígena, ela existe. Não é só se limitar assim, tipo, ser antirracista não é só sobre negritude, é também sobre indígena, né? Então, tipo, eu acho que eu falei muitas coisas, mas sobre próximos passos, vocês que têm que dar, assim, eu e o Roger, a gente está aqui doando nosso tempo, falando um pouco, e aí se vocês conseguirem realmente ter uma escuta positiva, uma escuta, como é que é? Uma escuta qualidade sobre isso que a gente está falando e conseguir fazer alguma coisa com isso, maravilhoso. Mas é isso, tipo, tem que ter esse reconhecimento, sabe? De que, sabe, a população negra sofreu muito e a população branca se beneficiou muito desse sofrimento negro, sabe? Tem que ter, e como a Bárbara falou também, dos povos indígenas também, sabe? A história inteira de colonização, por exemplo. E tem que ter esse reconhecimento, sabe, de todas as partes, sabe? E principalmente da parte que se beneficiou tanto de tanta injustiça, sabe? De realmente aceitar que tudo que a gente está passando até hoje foi para poder, sabe, manter não ameaçar o estilo de vida, sabe, dos colonizadores. E do sistema hoje em dia, sabe, de quem tá no topo da sociedade. E é isso, sabe? É só a partir do reconhecimento de que você tem uma culpa, sabe? De que você, de fato, influenciou ou seus antecessores e, sabe? Enfim, sabe? De que um grupo influenciou negativamente na vida de outro e que tem e deve haver reparações. Sabe, a nossa hora agora, o momento que a gente está vivendo, sabe, teve muita conquista, muita coisa já mudou, mas às vezes são band-aids, porque o principal perpetua, que é o genocídio das vidas negras, sabe? Isso nunca parou. Isso desde o começo, sabe? Foram sempre usadas até ser convenientes e depois descartadas. Isso continua. E isso eu acho que é o que tem que entrar na cabeça de todo mundo que
sabe, se recusa a mudar essa situação, que isso de fato tem que mudar, e a gente tem que agir, e essa ação, sabe, não tem que vir só da gente, tem que vir de todo mundo. É isso. Não tem palavras, eu acho que é exatamente isso, eu concordo plenamente com o que vocês estão falando. E aí eu tenho uma pergunta para a Bárbara agora, e você, como mulher negra, quais são os desafios que a gente tem pela frente ainda, né, no caso, mais as mulheres negras, no cenário político e social e cultural do mercado de trabalho, e se a gente está caminhando para uma melhora na questão de gênero? Tá, peraí, acho que é sobre. Peraí, você pode repetir a pergunta? Claro. Para você, mulher negra, né? Como é que você lida, né? Acho que eu posso colocar assim, como é que você lidou com esses desafios e você acha que nesse cenário político e social, como é que as mulheres negras estão se saindo, né, em relação à igualdade de gênero nesse mercado de trabalho e se pode ter uma melhora nele? Acho que foi. Tem um livro da Patrícia Hill Collins que se chama Pensamento Feminista Negro. É muito bom, indico, leiam. E assim, logo nos primeiros, assim, depois que você passa o prefácio e tal, logo nas primeiras páginas, ela fala, óbvio que em outras palavras, mas ela fala assim, tipo, feministas brancas não estão representando as mulheres brancas na discussão. Ela já tá naquele impacto, né? Tipo, fala, meu Deus do céu, eu sou adoro, né? Eu aqui que, sei lá, tô defendendo o feminismo. Eu vou contar um pouco da minha trajetória. Tipo, tava assim, sou negra. De repente, não, eu sou mulher também, vamos defender o feminismo. De repente, quando eu entendi que o feminismo não me representava totalmente, o feminismo não me representa muitas vezes, porque não sei se vocês viram também, saiu uma foto, acho que na Marie Claire, das diretoras negras na Globo. Vocês chegaram a ver, não sei. Todas, acho que são 8, 9, todas são brancas. Olha lá, o feminismo, né? Tipo, não falando que, nossa, o feminismo terminou aí, sei lá, acabou a luta do feminismo, o feminismo conseguiu tudo. Mas, tipo, o feminismo, as mulheres brancas estão lá na Globo, mas não tem nenhuma diretora negra. Então, tipo, quem você defende no feminismo? Quando que você vai entender que no feminismo, se você está falando de violência, de violência doméstica, a taxa de mulheres brancas está diminuindo e a taxa de mulheres negras está aumentando. Quando é que isso vai entrar na discussão? Quando é que vai entrar na discussão que as mulheres negras são são a maior taxa de pessoas desempregadas e as mulheres brancas não? Quando que isso vai entrar na discussão, né? Não é só sobre talvez querer ter um salário igual e ser CEO, né? Então, tipo, isso sim, mulheres têm que chegar em cargos de liderança, mulheres têm sim que serem diretoras, mas e aí, cadê eu nisso? Onde eu tô nisso? Então, um exemplo, tem o livro da Angela Davis, Gênero, Raça e Classe. E aí sempre tem uma certa discussão, tipo, gênero, raça e classe, e algumas pessoas falam, não, raça, gênero, classe. Tipo, qual que a gente vai resolver primeiro? O que a gente precisa resolver primeiro? Né? Então, assim, hoje em dia, assim, como sendo uma mulher feminista negra, não sei ainda se posso me considerar assim, mas estou pesquisando ainda muito sobre feminismo negro, estou começando agora. Tipo, eu coloco a minha raça, a minha etnia na frente do meu gênero.
Porque muitas vezes eu não me sinto representada pelo feminismo. Muitas vezes, assim, tipo, muitas vezes, assim. Tipo, às vezes quando eu até vejo, assim, colegas minhas, tal, eu frequentando lugares de branquitude e tal, tá, mas não tem mulher aí. Uai, só tem uma mulher aqui. Putz, mas não tem nenhum negro. Nem homem, nem mulher, não tem negro. Negro, sim, perdão. Eles não, lógico, não desmerecendo essa função, mas eles estão de trabalho de serviçais. Eles não estão nem como. Estão terceirizados. Eles não são nem um funcionário daquela empresa. Então, quando que isso vai entrar na discussão, assim? Quando que as coisas vão se iluminar, assim, sabe? Também, às vezes, o discurso de, ai, mas mulher branca pode usar trança ou não. Eu não entro muito nessa discussão, mas eu queria exemplificar que eu estava vendo um vídeo de uma menina que eu não lembro o nome dela, que ela é asiática. E aí ela estava falando sobre maquiagem, fox eyes, que também é um certo tipo de problema de pessoas brancas quererem ter o olho mais puxado. E são as mesmas pessoas que zoavam falando que, sei lá, pastel de flango e zoando todas as características asiáticas possíveis. E aí também eu me coloco nesse lugar, assim, às vezes quando vai falar sobre ai, mas mulher branca pode usar trança ou não. Eu, literalmente, quando eu vejo alguma coisa que há controvérsias, eu prefiro ficar com não. Na dúvida eu não faço. Assim, né? Tipo, a vida não é só sobre pesquisar o que você quer ouvir. Lá eu quero ver, eu quero pegar um vídeo aqui que fale que eu posso usar trança sim. Pronto, posso usar trança, mas eu não vi o vídeo de quem falou da razão de não usar trança. Né? Tipo, talvez você não esteja vendo um vídeo sobre. Talvez você também esteja, você como uma mulher feminista, esteja sendo racista com a sua mana feminista e que é negra. Sabe? É um mundo, tipo, não é só sobre o que você quer ouvir, assim, tipo, senão seria muito fácil, assim, né? Teria aval pra tudo. Eu não sei, eu respondi a pergunta, acho que eu falei muitas coisas. Respondeu muito bem, inclusive. Ficou bem esclarecida a questão. Obrigada. Imagina. E eu queria aproveitar para pedir para quem está acompanhando a live deixar as perguntas nos comentários, tá? Eu esqueci de falar isso no começo, acho que vale retomar. Bom, fazendo esse paralelo, levando essa pergunta mais ou menos por aí para o Rod. Rod, quando você fotografa a comunidade LGBTQIA+, né, negra, periférica do Rio de Janeiro, eu acho que tem muita coisa interessante que você poderia trazer aqui para a gente. Então, se você puder falar um pouquinho dos seus trabalhos e falar dos desafios que você enfrentou, que você ainda enfrenta, quando você decide mergulhar nessa temática e de uma forma tão bela e tão genial, que é o que a gente acompanha no seu Instagram, né, nas suas mídias. Queria que você falasse um pouquinho disso. Obrigado, Gui. Então, acho que para mim uma das grandes dificuldades de trabalhar com a comunidade queer negra periférica é essa questão da periferia mesmo, sabe, do deslocamento, o trabalho que eu tenho para poder ir de um lugar tipo assim tão distante e ficar transitando, sabe, com equipamento, a periferia, sabe, essa zona de transição entre a periferia e a parte central também, sabe, onde tem um policiamento maior. E, sabe, para mim a dificuldade é essa, ou também de conseguir fotografar a galera de uma maneira bem mais, sabe, mais confortável, mais à vontade. Às vezes, como eu queria, assim, fazer mais na rua ou no meio da cidade, sabe, em um bar e tal. Só que é diferente, sabe? Eu acabo fotografando muito mais na balada, porque na balada, sabe, em festas LGBT, porque lá, sabe, é um lugar seguro. É um lugar onde todo mundo se sente confortável, expressando sua identidade de qualquer maneira, sabe? Onde você tem certeza que não vai ser julgado, que não, sabe, que a sua sexualidade e cor de pele não será um problema. E quando eu trago isso para rua e faço um trabalho assim no dia a dia, já é diferente, sabe? Porque se eu for trazer, sabe, todo
aquele glamour e aquele conforto em expressar a sua identidade da maneira que a minha comunidade expressa, seria diferente, sabe? Já tentei fazer isso antes e é muito comentário que você escuta na rua de alguém falar sabe, e fazer uma piada. E falar coisas que são muito, sabe, são insultantes e desnecessárias, sabe? E é isso, sabe? Eu acabo fotografando muito mais dentro de ambientes onde está acontecendo o evento LGBT, porque é seguro e a galera tá expressando, sabe, essa positividade e força, empoderamento que eu quero retratar, sabe, para fugir já dessa questão do sofrimento. E se eu acabar fazendo sabe, a foto às vezes na rua, acaba pegando isso, sabe, em algum momento a pessoa vai começar a ficar desconfortável porque, sabe, tá ali expressando sua identidade, fazendo mal a ninguém e, sabe, as pessoas vão passar e vão fazer comentário, vão falar alguma coisa e, sabe, isso quebra com o clima inteiro, sabe? Eu vou acabar retratando sabe, esse sofrimento, infelicidade que eu tento, sabe, meio que me distanciar. E, e é isso, sabe? É isso e é o perigo de ficar me deslocando com equipamento, sabe, caro, entre zonas da periferia, favelas, comunidades. O que é engraçado, porque dentro das comunidades, dentro das favelas, eu me sinto muito seguro, sabe? Eu vejo que não tem problema nenhum de estar carregando meu equipamento. O problema é essa zona de transição onde tem muito policiamento. Ou quando eu saio já da periferia e da favela e vou para a cidade, e a cidade, sabe, é onde é mais perigoso. Onde eu tenho mais chance de furto, roubo e, sabe, ou tomar uma dura da polícia, por exemplo. E é isso, sabe? Essa é a dificuldade de trabalhar de maneira, sabe, trazendo uma luz positiva com um grupo que é super, super marginalizado e é isso. A pergunta que eu trago para vocês é sobre a autodeclaração. Como os negros podem se encontrar dentro da negritude e essa questão do pardo é cor de papel? O que vocês têm a dizer sobre isso? Então, para mim, sabe, eu passei por esse processo de me tornar negro. Porque, sabe, eu nasci, fui criado meio que em uma bolha. Em uma bolha, em uma comunidade que é super pequena, sabe, da zona oeste do Rio, e ali todo mundo é muito próximo, tudo é muito, sabe, misturado, e sei lá eu cresci com sabe, não muito exposto a essa questão de racismo, essa diferença gritante entre quem é branco e quem é negro, sabe, lá era muito era muito misturado, muito confuso, sabe? E você não via, sabe, as pessoas pegando e pronunciando essas diferenças entre uma e outra, não tinha isso. E foi, sabe, foi quando eu fui morar fora do país, onde, de fato, eu morava em lugares que era dominado por pessoas brancas e não negras, que eu comecei a perceber e a experienciar essa diferença. Porque para eles era evidente que eu não era branco, sabe? Independente do que eu fosse, eu nunca seria branco, sabe? Branco eu não sou de fato. E foi nisso que eu comecei sabe? Tá, eu sempre soube que eu não sou branco. Mas se eu não sou branco, eu sou o quê? Sabe? Eu posso, de fato, me considerar negro, apesar do meu tom de pele ser muito mais claro. Só que foi nesse senso de comunidade que eu fui percebendo que as pessoas que mais me faziam sentir parte de algo era a comunidade negra. E foi aí que eu fui entendendo, sabe, me conectando ainda mais com a minha negritude. E pesquisando e, sabe, tentando entender ainda mais sobre o meu passado, sobre a minha ancestralidade, tudo que está conectado sabe, com a minha identidade, quem eu sou hoje. E com isso eu fui descobrindo, sabe, muito, muito, muito mais de como, sabe, a negritude está envolvida na minha história. Sabe, e principalmente foi esse abraço que a comunidade negra me deu e me fez sentir, sabe, depois de muito tempo, como se eu fosse parte de alguma coisa.
E eu acho que, sabe, é difícil, ainda mais num país como o Brasil, onde é tudo muito, sabe, onde a gente é muito, tem muito mestiço, sabe, a gente é muito misturado, e então a gente não vê as coisas muito, sabe, acho que é preto e branco. Sabe, sabe, muita coisa entre, e isso acaba dificultando a gente, sabe, como entender quem é negro, quem não é, e para mim vai muito mais de como você se vê, como você se considera, sabe? Eu acho que ser negro não é só também, sabe, dizer, eu sou negro e ponto, sabe? Eu acho que você falar que você é negro, você tem toda uma responsabilidade sabe, em ter em mente que você está carregando, sabe, passado de sofrimento, de toda uma luta, e que você ainda está no processo de luta, e que independentemente sabe, de você ser um negro de pele mais clara, essa luta ainda continua e você ainda faz parte desse movimento também, sabe? Você não está sendo desbranquiçado só porque você tem um pai ou uma mãe que é branca, sabe? Porque ainda assim você nunca vai se sentir branco na comunidade branca, sabe? E é isso, é saber que você, de fato, tem sim, sabe? Você tem uma responsabilidade de participar desse movimento, em querer uma vida melhor, não só para você, mas para todo mundo, sabe? Que também carrega essa ancestralidade em comum. Nós estamos aí caminhando para o fim das nossas perguntas e já estamos separando algumas perguntas que chegaram aí na nossa live. Mas para fechar, a última pergunta que a gente faz para vocês, e é uma pergunta assim mais, né, direta do que as outras, que é uma referência, uma inspiração, mulher ou homem negro, que vocês possam sugerir aqui, às vezes uma leitura que venha de um escritor, um artista, enfim, uma referência de cada um. O que vocês colocam pra gente? Bom, sobre acho que diretores, Renata. Eu vou lembrar. Qual é o sobrenome dela? Renata, também Spike Lee, super famoso e tal. Samantha Almeida também tem um trabalho incrível de arte, assim, falando um pouco mais da parte artística, sobre escritoras Bell Hooks, Patrícia Hill Collins, Elisa Lucinda, nome. Nossa, gente, eu sempre dou uma esquecida, assim, tem que sempre dar olhar numa colinha. Mas também pesquisem, assim, eu acho que um portal muito bom, um site muito bom, Alma Preta, GL10, assim, GL10 é a minha fonte, assim, raiz, assim, para muita coisa. GL10 é incrível. Deixa eu ver mais alguém. Por enquanto só, se eu lembrar. Não. Cidinha da Silva, maravilhosa, Cidinha da Silva. Biblioteca Livraria Africanidades, que também é toda uma curadoria perfeita, maravilhosa de Paulo, mas vocês também podem acessar por Instagram. E são livros sobre infinitas temáticas negras, assim, arquitetura, geografia, história, enfim, livros infantis. É uma curadoria incrível. Obrigado, Bárbara. Arrasou. Inclusive, se você quiser comentar um pouco, dar uma pincelada pra gente sobre essa pergunta que eu fiz anteriormente, sobre como o negro se encontra nessa negritude, questão da cor de papel, fica à vontade também, aí eu passo a próxima pergunta em seguida. Tá. Eu sou a favor da autodeclaração, contanto que a pessoa estude. Se autodeclare, mas se estude. Assim, eu já ouvi muitas vezes, assim, pessoas brancas. Eu vou colocar que eu sou negro para ter cota, porque o meu avô era negro. E aí eu fui prejudicado por isso. E aí eu tenho que. O mundo. Não falou exatamente, mas o mundo me deve isso. Então aí quando você vai olhar, tem um Twitter maravilhoso que se chama Fraudadores de Cotas.
maravilhoso, assim, tipo, são pessoas que colocam que são negras, indígenas, assim, é incrível, assim, a cara de pau das pessoas. Assim, eu não sei exatamente qual a vibe, se a pessoa realmente não estudou, ou se tá indo bem enfim, na cara de pau, na coragem de falar. E aí, quando você, sei lá, se você tá na Unesp e você vê que não tem negros, é porque tem pessoas ali que estão falando que são negras. Eles eram negros, e estão lá na cota que são negras, e estão nas cotas. E aí as coisas não mudam. E aí você vê os dados que saiu, acho que no começo do ano, que negros eram a maioria em universidade federal e pública, né? Acho que saiu um dado tipo assim. Não, né? Acho que não. Não, não vai ser. Não. Em que universidade? Cadê? Assim, tipo, bem Dora Aventureira, assim, cadê os negros que estão aqui? Eu não estou vendo, porque olha. Então, tipo, eu sou a favor da autodeclaração, contanto que a pessoa estude, né? Porque você entender que pardo é uma pessoa preta, de pele clara, vai entender. Porque a metade, 54% da população é composta de negros e pardos. E assim, pardo é um nome muito problemático, é um nome muito problemático, tem muitas controvérsias em relação a isso. Eu concordo que é, só que não dá para eliminar esse nome. Tipo, esse nome tá tão enraizado assim que não dá. Como é que beleza, eu vou entender que eu sou 54% dessa população com essa pessoa. A pessoa parda, assim, tipo, que também que não deixa de ser negra, que é negra. Né? Então, só porque seu avô, seu bisavô era negra, assim, tipo, você, tipo, negra, assim, o Wakanda se abriu para você. Não vai ser isso, né? Tipo, às vezes seu avô era uma pessoa negra, mas você tem dinheiro para pagar uma faculdade, ou você tem muito mais privilégios no sentido de, beleza, existem pessoas periféricas, pobres, brancas. Não tô falando que todas as pessoas brancas desse mundo são privilegiadas, não é sobre isso. Mas é óbvio que sempre você, em qualquer lugar que você esteja, tanto na periferia quanto em qualquer lugar desse mundo, você vai ser mais privilegiado do que uma pessoa preta. Então, não coloque que você é uma pessoa preta. Seu avô sendo negro, pardo, não. Então, autodeclaração sim, tanto que estude. Porque eu não sei não entendo muito bem qual que é o lance, assim, se tem gente que realmente faz uma caretagem, ou se tem gente que só não estudou, entendeu? Então, é isso. Acho que sanou muito bem essa dúvida, né? E acredito que muitos estudantes, e enfim, mesmo fora da esfera universitária, passem por isso, né? De entender onde ele está e o seu lugar ali. Tá, mas então eu não sou negro retinto, então eu não sou negro, mas eu não sou branco. E aí achei que foi muito, muito bem esclarecedor. Obrigada, Bárbara. Só uma complementação, assim, tipo, pra você que tá se descobrindo, assim, tipo, nossa, também eu não tô nesse lugar, né, porque eu não tive essa descoberta como o Rod, mas sofreu racismo? Não, mas você sofreu racismo mesmo? Tipo, o Rod, que percebeu, precisou atravessar o mundo pra entender que as pessoas olhavam pra ele estranho e tratavam ele diferente porque ele era negro. Você já sofreu racismo, assim? Você já sentiu racismo? Não porque, de repente, você é pobre. Isso tem tudo a ver com uma outra coisa, assim, né? Mas também tá tudo meio que interligado. Então, sofreu racismo, tipo, pega, se analisa, tipo, meu, eu já sofri racismo, vamos ver em toda essa minha trajetória. Então, talvez você seja uma pessoa não branca, assim. Não posso dizer que você é negro, mas talvez você se descubra, talvez, com traços indígenas ou com enfim, outros traços, outras coisas. Então, é isso. Não sei se o Roger concorda comigo, né? Em relação a isso. Não, eu concordo sim. É isso mesmo, sabe? Eu acho que. Ai, desculpa, me perdi. Mas... Não, mas Não, eu concordo com você sim. É isso, eu acho que é autoproclamação sim, sabe? A gente tem. Sabe, se a gente se sente assim, se a gente tem de fato essa experiência, a gente estudou, se a gente entende, sabe como que é isso, que, sabe, todo o peso de ser negro, sabe, carrega,
beleza, mas, e, sabe, essa questão da cota sabe, é ridículo. Eu vi isso, de fato, tem pessoas que fazem por maldade, sim, sabe, já tem pouco lugar que é dado pra gente, o pouco que a gente tem, já tem a galera vindo, sabe, e querendo tirar isso da gente, é ridículo. E é isso, sabe, eu acho que também, sabe, sofreu racismo, independente de, sabe, de você simplesmente não ser uma pessoa branca, talvez não se considerar como negro, mas sofreu racismo, tem que falar, sabe, tem que, sabe, se pôr contra isso também, não é para baixar a cabeça, e é isso, sabe, é um grupo muito grande que discrimina, sabe, todo mundo que foge um pouquinho dessa norma, que é uma ilusão que eles têm, sabe, é isso. Então, obrigado aí pelas considerações de vocês. Acho que enriqueceram ainda mais essa parte final. E agora a gente vai para algumas perguntas que o pessoal aqui da nossa equipe selecionou lá da live. Primeira pergunta, não sei se eu vou saber pronunciar certo, eu vou falar primeiro o nickname, ele Nix, perguntou o seguinte: eu ouço das pessoas com lugar de fala que o correto é preto, mas até pouco tempo o negro era a forma politicamente correta de falar e fico com medo de soar agressiva usando preto. Fiquem à vontade para responder os dois ou só um, como vocês preferirem. Assim, essa é uma pergunta assim, que literalmente me fazem muito. Assim, de verdade, é uma pergunta que realmente me fazem muito. E eu acho que, sei lá, tem muitas outras coisas, assim, no mundo, assim, pra gente falar. Mas, assim, a minha opinião sobre isso e o jeito que eu levo sobre isso é a diferença da entonação, né? Uhum. Se você tá me chamando de uma mulher de preta, se você tá me chamando de negra, Bárbara é uma mulher negra, a Bárbara é uma mulher preta, eu não vou 100% nem aí. Mas assim, tipo, se você me chama de ai, aquela preta, aquele nega, aquela negona, ih, meu amor, entendeu? Já tá ali, já tá a entonação, já tá o que você tá querendo transmitir com essa mensagem. E assim, pelo que por muitas é importante, gente, pesquisa é muito importante, sabe? Pesquisa é muito importante. E assim, eu tô falando isso, o Roger também vai falar uma outra coisa. E assim, nós não estamos falando do movimento negro, assim, todos os negros do mundo do Brasil estão achando nesse momento ser negro ser preto. Assim, mas na minha opinião, no vídeo que eu também te chamar, é que existem outras coisas muito urgentes para resolver se ficar se debatendo de tipo, é preto ou é negro que se chama, assim. Eu acho que existem outras pautas, existem outras coisas para serem resolvidas. E eu mesma não vejo preto e negro como um problema. Não sei se o Rod vê. E Não. muitas outras pessoas que eu conheço também não veem isso como um problema, se chamar como preto como negro. Então, tipo, foca essa energia, assim, de pesquisar, tipo, em outra coisa, sabe? Tipo, pega essa energia e, tipo, leva a maré pra lá, sabe? Tipo, vai pesquisando sobre outras coisas, vai pesquisando sobre o que é genocídio, por que as pessoas negras morrem, e por que a polícia foi inventada, como que a polícia foi inventada, com qual intuito, a história dos negros no Brasil, a história dos negros no mundo, né? Tipo, o que a África era antes de ser África, o que a África é hoje. Você acha que a África era só, ai, tadinhos, morrem morrendo de fome, HIV? Não, a partir do momento que você entende que um continente chamado Europa invadiu um outro continente e chegou matando, roubando tudo e falando assim, ah, aqui é meu, tenho papel, tenho lei, isso aqui é meu. Acho que você entende que, tipo, ser sobre negro e preto, ele é muito menor. Ele é uma coisa muito, muito pequena, perto de tanta coisa, assim, que tem aí por aí, né? Então, se o Rod quiser falar um pouco.
Olha, acho difícil adicionar qualquer outra coisa a isso. Acho que você falou tudo, sabe? Eu acho que, talvez em um país como os Estados Unidos, por exemplo, essa questão de usar a palavra negro seja muito pior, sabe? Porque lá isso já é uma forma de racismo, sabe? Já é socialmente entendido que isso é racismo. E aqui, sabe, usar a palavra negro, sabe, sempre foi normal. E, sabe, e desde que a palavra preto começou a ser usada também, acho que hoje em dia, na nossa sociedade, não é visto como uma coisa, sabe, ruim. Majoritariamente. Eu acho que não tem esse mesmo peso que a palavra negro tem nos Estados Unidos, por exemplo, sabe? Onde de cara já é considerado racismo, onde os brancos sabem, sabe, deliberadamente que não podem usar essa palavra porque, sabe, é muito ofensivo, porque historicamente já foi desde o princípio usado como uma forma de ofensa, sabe? E isso só foi perpetuado. E aqui não, sabe? A gente não tem isso para poder, sabe, criar mais um probleminha no meio de tanto problema grande que a gente tem. Eu acho que sabe, tentar causar um auê desnecessário, né? Sim, até uma amiga minha chamada Bianca de Jesus, não sei se ela está assistindo, maravilhosa, divide um projeto maravilhoso comigo chamado Wikipretas, procurem, sigam tudo isso, Wikipretas. E ela fala que a pessoa tem nome, né? Tipo, você não vai se referir a mim como preta, só porque eu sou uma pessoa preta e com carinha de simpática. Eu tenho nome, meu nome é Bárbara Jade, muito prazer. Então, assim, as pessoas têm nome. As pessoas têm nome. E também pergunte, né, se você se sente incomodado, assim, quando falar. Pergunte, nossa, eu quero, como eu posso me referir à sua cor? Ah, negra. Não, não, tipo, é muito simples, assim, né? Isso me fez lembrar de uma coisa interessante que eu vou comentar bem rapidinho antes de passar para a próxima pergunta. No nosso primeiro lugar de fala com o tema trans, a gente recebeu aqui a queridíssima Santina, que é uma artista baroense trans, maravilhosa, e tinha uma pergunta parecida do pessoal que estava assistindo também. A pergunta foi mais ou menos em relação a como falar, como chamar, de dúvidas também, né, em vários contextos, e ela falou uma coisa muito sábia, que foi tá na dúvida, pergunta, é isso que você falou, né? A perguntar não vai ofender, e quando você está ofendendo, a gente sabe, né? Ela falou, a gente sabe quando você está ofendendo. Então, pergunta. E achei uma coisa legal de trazer isso, ficou passando pelo grupo e a gente refletiu muito, discutiu bastante sobre isso, e acho que está bem dentro do que você falou, né? Se você tem outras preocupações ali para pensar além disso, mas você está na dúvida, pergunta e a gente sabe, vocês sabem, né, se o negócio está sendo mal intencionado ou não. Bom, vou engatar aqui na próxima pergunta. Só para avisar o pessoal que está acompanhando, a gente tem mais 4 perguntas e aí a gente fecha para não ficar muito tarde para vocês também, tá? E a gente não ultrapassar muito o nosso horário. Essa pergunta da Mariana é a seguinte: gostaria que vocês falassem um pouco sobre a sexualização do corpo negro. E aí o recorte que vocês quiserem dessa questão. Então, acho que isso é um pouco contraditório de falar, porque, sabe, existe essa erotização do corpo negro que acontece muito na mídia, sabe? E, sabe, essa fazer com que o corpo negro seja visto como essa coisa exótica e, sabe, e diferente e, sabe, ao ponto de virar um fetiche, sabe? Isso existe, sim, mas eu vejo também muito sabe, das pessoas negras no Instagram que acabam, acho que, sabe, eles exploram essa questão, sabe? Eles tiram proveito dessa questão da erotização, só que ao mesmo tempo jogando a carta de que não estão tirando, sabe, pare de me erotizar. Mas, tipo, ao mesmo tempo a pessoa tá meio que, sabe, fazendo dela mesmo um símbolo do erotismo, sabe? E isso, sabe, acho que isso não pega bem, sabe? Não fica bem para tanta gente sabe, com esse grito de, sabe, para de tratar a gente como fetiche, tendo essas pessoas que estão, sabe, fazendo exatamente algo que a gente está tentando, sabe, meio que evitar. Eu acho que, sabe, explorar a sua sexualidade é normal para todo mundo. Eu acho que cada vez mais a gente está, sabe,
a nudez está virando uma coisa mais e mais, sabe, normal, comum, banal, mas eu acho que também vai muito da intenção, sabe, do que você quer com isso. Eu acho que não tem como você, sabe, falar, não me erotize e ao mesmo tempo postar uma foto de cueca com ereção, sabe? Eu acho que não faz sentido fazer isso. É o que eu penso, mais ou menos. Olha, eu acho que eu sou da opinião de que o problema é do olhar maldoso. Não, tipo, que nem esses tempos eu vi uma discussão assim bem acalorada sobre a Isa, né? A Isa, aquele espetáculo de mulher, né? Chamada Isa. E a Isa, tipo, geralmente ela posta muitas fotos de biquíni, muitas fotos assim, tipo, mostrando bastante a carne e tal. E aí muitas pessoas querendo, assim, cancelar a Isa, falando assim, não, porque a Isa não representa meu corpo, eu quero cancelar a Isa. Tipo, não sei o quê, ela tá se hipersexualizando. Tipo, o corpo é dela, assim. Tipo, ela tá mostrando o corpo dela porque ela gosta do corpo dela, mas também não porque ela quer que esse corpo seja visto de uma maneira super hipersexualizada, assim, sabe? Tipo, nem tudo é sobre o homem ou a pessoa que tá hipersexualizando. Não é porque, sei lá, eu geralmente não posso. Porque eu tô postando uma foto de biquíni que é pra, tipo, nossa, me hipersexualize aqui e agora. É porque eu achei essa foto bonita e eu vou postar. Simples assim, sabe? Tipo, e outra, se, sei lá, se a Isa, tipo, se vê conteúdos da Isa, se vê o corpo da Isa faz mal pra você, procure outras referências, sabe? Tipo, eu mesma, eu sigo muito a Liso pra mim é, tipo, maravilhosa, é uma expressão. E a Liso é uma mulher gorda que também, tipo, meu, ela biquíni cavado, não sei o que, não sei o que lá. E, tipo, meu, isso inspira muitas mulheres a se sentirem bem, juro, sabe? E eu tenho certeza que a intenção da Liso, a intenção da Isa, não é, tipo, que as pessoas hipersexualizem elas. Essa é inspiração para outras pessoas. Tipo, tem até um depoimento da Thaís Araújo falando o quanto a Isa foi importante para a estética dela, foi importante para o corpo dela, foi importante para a identidade dela. E assim como a Isa também é muito importante para mim, assim, tipo, ver aí, tipo, tudo para mim, sabe? Então, eu acho que o problema é da intenção da pessoa e o problema é de quem tá hipersexualizando. Sei lá, se eu tô usando um short, eu tô usando um shorts porque eu me senti bonita com esses shorts. Eu não vou, desculpa, eu não vou deixar de usar um short só porque, mentira, eu vou sim. Só porque talvez eu recebo olhares, eu receba fio-fio, eu, sei lá, seja palpada no ônibus. Porque isso acontece. Tipo, o problema não é meu, porque eu tô usando um short. Eu tô usando shorts porque eu me senti bonita, mas aí vai vir a pessoa e vai me apalpar no ônibus. O problema não é meu, assim, sabe? Tipo, eu só tô me sentindo bonita com uma roupa mais curta. Então eu acho que esse problema ele é muito grande. E essa erotização do corpo negro também, de que, nossa senhora, a mulher preta é quente. A mulher preta, assim, sei lá, a pessoa, sei lá, eu imagino, às vezes quando eu tô falando, quando eu tô agindo, quando eu tô respirando, a pessoa, tipo, parece que a pessoa tá me vendo sambando, assim, sendo a própria globeleza, sabe? Então, normalmente a pessoa tá me hipersexualizando daquela forma, sabe? A pessoa tá me vendo dessa forma, ou senão tá me vendo, assim, tipo, nossa, tipo, uma mulher preta, qualquer pessoa, assim, nossa, ela deve ser, tipo, aquele negócio na cama, não sei o que, não sei o que lá. E, tipo, como se a gente só servisse pra isso, né? A gente só fosse uma carne, né? Uma carne barata, né? Como diz Elza Soares, a carne mais barata do mercado é a carne negra. Então, tipo, é uma carne que você tem curiosidade de experimentar e raramente você vai assumir. Porque você tem essa curiosidade, você tem esse fetiche, mas a pessoa que você vai escolher estar do seu lado vai ser uma outra pessoa. Vai ser uma visão, uma pessoa que é desejada, um perfil de Jellybean. Porque o perfil da Isa, né, tipo, é isso, né? Tipo, também é como se fosse a montanha-russa da representatividade, é a montanha-russa da hipersexualização. Tipo, é porque a Isa é talentosa, ela tá lá porque ela é talentosa, não porque ela tem um corpo maravilhoso. E ela tem que ser olhada exatamente só com isso.
Uma pessoa que tem um corpo maravilhoso. Olha a voz dessa mulher. Olha quanta coisa ela pode oferecer, sabe? Ela não é só isso, ela não é só um corpo bonito, sabe? Então eu acho que, tipo, é a montanha-russa de novo, novamente, das coisas. Nada é definitivo. Mas é péssimo o sentimento de saber, assim, às vezes, sei lá, de estar numa relação, de estar, sei lá, paquerando, de estar conversando com uma pessoa e, tipo, não ser desejada pelo tanto de coisa que eu tô falando, pelo tanto de coisa que eu já estudei, pelo tanto de coisa que eu, sei lá, o quão interessante eu possa ser, mas porque eu sou uma carne, eu sou uma pessoa que talvez seja muito boa. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Tipo, é uma sensação assim, tipo, é uma voz, é uma carga muito grande que se carrega, assim, né? Então, é isso. Seguindo aqui com as perguntas no nosso chat, a Vanessa perguntou que, primeiro ela dá uma explicada que no BBB 20, o Babu comentou sobre, e teve o discurso, na verdade, que no BBB 19 os negros não tiveram voz e foram criticados. E que nesse BBB 20, né, que teve agora, eles tiveram sim a voz que tiveram, e ela quer saber qual a opinião de vocês sobre isso. Não sei se eu consegui ser muito clara. Eu não assisti BBB, gente, assim, tipo, sendo bem Eu sincera. também não. Ah! Então, acho que a gente vai pular essa pergunta. Vanessa, a gente vai ficar descrevendo essa. Eu acho que o reflexo de uma pequena casa isolada e filmada pela TV Globo é o reflexo do Brasil também, vai ser o reflexo do Brasil, né? Porque também falta representatividade, não é só por ter, sei lá, 2 pessoas negras no BBB que vai ser tipo, nossa, super representativa, assim, né? Eu acho que muita coisa que acontece aqui fora é óbvio que também vai acontecer numa pequena casa filmada. Vanessa, a Bárbara citou você mesmo não tendo assistido o BBB, olha só. Que se você quiser... não, perdão, sou eu, gente. A Unix, do comentário que eu quis, da pergunta que eu fez anteriormente, fez a seguinte pergunta. Sobre as crianças negras / pretas adotadas por famílias brancas, o que vocês pensam sobre as famílias e elas próprias irem atrás de referências de pessoas pretas / negras? Acho que talvez isso tem que tomar um cuidado, assim, para também ver se talvez seja um pouco não uma hipersexualização, né? Mas, tipo, eu não sei explicar, assim, eu não sei se eu tenho uma palavra para isso, porque, enfim, hipersexualização e fetiche são usados, sei lá, sexualmente, mas para relações, assim, de mãe e filho, eu acho que talvez já seja outra palavra. Mas tem que tomar cuidado, assim, tipo, às vezes eu vejo algumas pessoas falando, nossa, mas eu queria muito ter um filho negro, queria muito ter o cabelo assim igual o teu, queria muito ter um filho que tivesse o cabelo assim igual o seu. Por quê? Será que por quê? Você quer ter uma pessoa negra pra cuidar? Aquele negócio de se questionar, por quê? Por que que você vai procurar pessoas para adotar em um outro lugar, sendo que tem tantas pessoas por aqui para adotar? Por que você tem essa vontade? Por que você tem essa vontade, assim, muito grande? Porque às vezes tem pessoas que, tipo, falam isso com, tipo, não sei, assim, tipo, ai, não posso dizer, sei lá, palavras como excitação, mas, tipo, ai, sei lá, assim, uma vontade, assim, muito grande, tipo, meu, por que que você tem tanta vontade, assim? Já parou pra pensar? Ai, não, eu acho lindo, eu quero muito, que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não vem exatamente uma maldade nisso, mas é tipo se questionar, assim, por quê, né? Por que você quer tanto? E não questionando, eu acho lindo
quando pessoas... Eu acho lindo quando adotam pessoas... Desculpa, eu tô falando aqui. Gente, então, mas tipo, por que você tem essa vontade, assim, muito grande, né? Tipo, esse questionar, não, porque eu acho lindo. Por que você acha lindo? Porque eu não sei o que. É que nem quando pessoas, assim, acho que o Rod vai saber também, quando as pessoas têm, tipo, elas falam sobre samba, não, porque eu gosto muito de negro, eu gosto muito de estar no meio do negro, porque eu tenho uma alma negra, que não sei o que, não sei o que lá. E tá nisso, assim, tipo, é uma coisa, essa excitação, assim, essa curiosidade também por um outro corpo negro, ele sendo pra se relacionar sexualmente, ele sendo pra se relacionar afetivamente, ele sendo ter um filho, eu acho essa vontade muito louca, essa, tipo, não sei se eu posso dizer, fetiche necessariamente. Por que que ele existe, né? Tipo, Rod, você quer acrescentar alguma coisa pra gente sobre a pergunta do nosso ouvinte? A pergunta é referente a. Só faz a pergunta de novo, só para ter certeza. O Nix perguntou sobre as crianças negras barra pretas adotadas por famílias brancas. O que vocês pensam sobre as famílias e elas próprias irem atrás de referências de pessoas negras barra pretas? Então, eu acho que. Sabe, eu acho que é importante, por exemplo, para uma família branca que adotou uma criança negra, que a história que é passada para ela, é, no nosso caso, sabe, de colonização, de como o país veio a ser construído e tal, que seja contado da maneira certa e não como é contado para gente, sabe, em nossos livros. E se quiser, sabe, trazer referência ou, sabe, mostrar algo que você acha que, sabe, sua criança não vai ser exposta por, sabe, consequentemente ser criado em ambientes brancos, com, sabe, uma cultura, uma experiência diferente. Eu acho que é bom, sabe, essa coisa que a Bárbara sempre, sabe, esqueci a palavra, desculpa. Realça que tipo, a pesquisa é necessária, sabe? Então, acho que para você, vocês como pais brancos de filhos negros também, sabe? Você fazer a sua pesquisa e, sabe, saber exatamente, sabe, como passar, apesar de você não passar, sabe, pelos mesmos problemas que uma pessoa negra passaria, como você pode educar o seu filho de como vai ser a vida dele, sabe, daqui para frente, que vai ser diferente da experiência que eles tiveram também, sabe? Que talvez essa relação pode ser maravilhosa dentro daquela casa, daquele ambiente familiar, mas que, sabe, que vai ter uma experiência ruim em um certo ponto, sabe, ao sair de casa, ou até mesmo dentro da própria família, com outro, sabe, membro que seja um pouquinho mais distante, ou não tão próximo ali, que não aceite aquilo, o que é uma chance muito grande. Então, é saber preparar essa criança como lidar com todo o desafio que vem, sabe, junto, colado com o fato de ser negro, sabe? Tem muita coisa que vem sendo carregada junto com isso. E você saber passar para essa criança como vai ser daqui para frente, sabe? Que ele não vai ter uma vida que vai ser igual à vida dos pais dele. sim, tipo, só pra dar uma complementada, tipo, exemplo, o casal Bruno Galhaço e Giovanni Eubank também tem a Titi. Quando ela sofreu racismo na época, foi chamada de macaco, todo mundo, o Bruno Galhaço ficou todo revoltado, todo mundo assim aplaudindo a atitude do Bruno Galhaço, tipo, nossa, que pai, Giovanna Eubank, nossa, que mãe, olha só o afeto que ela tem com uma criança negra afetada. Só que aí na palestra da Thais Araújo pro TEDx, ela falou sobre a preocupação dela de ter um filho que simplesmente é negro e falar pra ele sobre os perigos de, tipo, andar descalço e sem camisa numa rua, que ele pode ser morto pela polícia. E naquela época, assim,
foi tão alvo de piada, foi tão alvo, tipo, de banalização, que é uma mãe negra com sua filha negra sendo banalizada. Tipo, o que a Giovanna Eubank e o que o Bruno Galhaço fazem é o que minha mãe faz, é o que minha avó faz, e elas não são aplaudidas por isso. Então, tipo, tomar um pouco de cuidado, assim, pra ter essa ideia de ser um salvador branco que salvou uma pessoa negra, assim. É um bom ponto colocado por vocês dois. E temos um último comentário, e ele está conectado com uma pergunta, é o Raul de Lima. Ele comentou: a Rita Laura Segato diz muita gente precisa sair da América Latina, América do Sul, desculpa, para se reconhecer negro pelo tanto que o olhar é colonizado. Em seguida, ele perguntou: quais são as urgências de vocês individualmente hoje? Eu acho que a minha urgência hoje em dia sabe, tentar alinhar a minha vida financeira com a minha vida profissional e tudo, sabe, tudo, porque tá tudo muito caótico. E, sabe, eu tive por dificuldade financeira que terminar 2 faculdades antes da graduação e estava bem perto também, sabe? E por isso, sabe, faltar esse diploma, que é, sabe, um pedaço de papel que, infelizmente, abre muitas portas e, sabe, como suprir e, sabe, crescer profissionalmente, sabendo que eu tenho menos uma coisa que pode, sabe, me ajudar a chegar a um certo local e tentar, sabe, de alguma maneira me estabelecer em meio à arte sem a necessidade, sabe, desse diploma, só com, sabe, com o que eu tenho para poder contribuir para a arte com o meu ponto de vista, meu trabalho. E a minha urgência é isso, porque com isso, sabe, tendo tudo isso alinhado, eu consigo prosseguir com o meu trabalho com menos dificuldade, sabe? Eu consigo, sabe, me deslocar sem depender que outra pessoa também se desloque para me encontrar no meio do caminho, porque a distância é muito grande, para poder, sabe, conseguir criar alguma coisa, poder ter sei lá, um time de maquiagem e tal, e alguém que me ajude ali naquela hora e fazer tudo sozinho é muito trabalhoso e, sabe, computador que não roda direito, isso e aquilo, e, sabe, minha urgência é essa, é conseguir alinhar isso tudo para que, de fato, eu consiga prosseguir e, sabe, e trazer meu trabalho, fazer meu trabalho ir para fora sabe, do meio digital, sabe? Eu quero poder mostrar isso e mostrar isso dentro sabe, das favelas, das comunidades. Eu estou fazendo meu trabalho para essa comunidade, sabe? O meu trabalho não é feito, sabe, para poder só, sabe, despertar a mente de várias pessoas sobre racismo e homofobia, sabe? Meu trabalho é principalmente fazer com que as pessoas que eu estou fotografando se sintam bem na própria pele, sabe? Se sintam aceitas. Então, eu quero poder levar isso para lá, sabe? Para poder, sabe, trazer algo mais positivo, alguma luz para essa galera e fazer com que, sabe, com que eles sintam que, sabe, que tem esperança, sabe, que tem gente que vê essa comunidade, sabe, de maneira positiva e os ama e, sabe, é isso. Minha urgência é essa, conseguir trazer isso e fazer com que, de fato, meu trabalho tenha um impacto para essa comunidade. Massa. Eu acho que sobre o comentário da América do Sul, sair da América do Sul, não é isso? Não, obrigada. Isso. Essas coisas já estão ruins na América do Sul. Se tiver pior em outro lugar, obrigada. Eu acho que vou desistir da minha vida. Então, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu como com o do lar. Mentira, não sei, né? Mas eu acho. Mas eu não quero pensar sobre isso, né? Que se eu for para um lugar, talvez seja ainda pior do que aqui. As coisas aqui estão bem ruins, né? Tipo, bem ruins, né? Ir para um lugar pior, acho que não é muito bom. E sobre a minha urgência, assim, é que as coisas sejam iguais, assim, para todo mundo. Tipo, essa é a minha urgência, assim, tipo, o que eu posso fazer, o que que tá na minha disposição, o que que tá na minha mão para as coisas serem iguais, mas, tipo, para todo mundo, mas para todo mundo mesmo. Mas, tipo, para os animais também, tipo, para os animais também, para todo mundo também, pra mulher, pra quem quer que seja, que as coisas estejam iguais, né?
tanto quando a Angela Davis veio para o Brasil, eu não sei se ela já falou isso em outros lugares, mas quando ela, na fala dela aqui no Brasil, né, no Ibirapuera, que teve maravilhosa, ela fala assim, quando a gente fala de igualdade, não é porque eu quero me igualar a um homem branco e quero, tipo, ter a vida dele, eu quero ter a vida de um homem branco, sei lá, tipo, tá engravatada, assim, tipo, boss. Não é sobre isso, eu quero, tipo, ter os direitos. Quero ter o mínimo de vida, assim, eu quero ter, tipo, o direito à vida que ele tem que eu não tenho. Que nem direito à vida eu tenho. Se eu entendo que, tipo, talvez, e desde antes de eu nascer, eu já sofro racismo através da minha mãe, através de uma violência obstétrica, sabe? Então, tipo, você nasce, mas você parece que, tipo, cada dia é uma vitória, assim, tipo, você ser preta cada dia uma vitória, sabe? Porque se não é alguém querendo te matar, é você querendo acabar com esse sofrimento dentro de você, assim, tipo, é dolorosíssimo, assim, então, essa minha urgência, assim, eu entendo que, tipo, quando às vezes eu comparo algumas coisas, tipo, beleza, a luta de uma mulher branca não se compara à luta de uma mulher negra. Mas será que se eu falo um pouquinho do que você sofre, você consegue ter um pouquinho de empatia e entender o meu lado? Por isso que é tão difícil, às vezes, tipo, você mudar ou fazer uma pessoa, tipo, um homem branco, hétero, ter um pouco de empatia. É muito difícil. Assim, mas, tipo, se ele for um homem branco, LGBTQIA+, se você falar assim, tipo, meu, imagina, tipo, essa parte do LGBT. Imagina, tipo, ser, além de LGBT, ser negro e ser sei lá, ser pobre, sabe? Então, esse dia eu também li uma matéria, assim, sobre, mês do orgulho, mas aí quem tá lá no topo, quem tá exibindo isso são as pessoas, são os heteronormativos, né? E as pessoas que são os gays afeminados e as mulheres trans e os homens trans, né? Porque também fala de mulher trans, homens trans também, pessoas não binárias. E me entender também que não é que eu sou eu sou uma mulher negra, que eu sou, tipo, totalmente desconstruída e que, tipo, nossa, de repente, nossa, um dia eu tava aqui numa live e de repente eu sou desconstruída, assim, tipo, nossa, eu sou uma pessoa super desconstruída. Não, jamais. Jamais. Às vezes eu me vejo, assim, como uma pessoa, tipo, super transfóbica, sabe? Tipo, de ter esse olhar, de ter essa visão, tipo, de olhar pra uma pessoa e falar assim, chamar de ele. Mas eu não sei se essa pessoa quer ser chamada de ele, de ela, de ele, de. É perguntar sempre pra pessoa como ela quer ser chamada, né? E tudo isso, todo esse fruto, toda essa questão, ela vem de um olhar que não fui eu que inventei. Não fui eu que falei pra mim, eu sou negra. Tipo, de repente, assim, eu sou negra. Foi uma pessoa com uma ideia colonizadora que chegou e falou assim, isso é um negro, isso é um gay, isso eu acho que é um. Sei lá, o que é isso? E foi inventando. E aí a gente tá nisso há tanto tempo e tentando, tipo, desconstruir, mas, tipo, eu acho que desconstrução nunca vai acabar, assim. Se uma pessoa fala pra mim que ela é desconstruída, eu falo, nossa, jura? Parabéns. Eu não sei como você conseguiu essa proeza, porque eu mesma não consegui. Por mais que eu tenha dores e tente entender a dor do outro, que nunca vai ser igual a mim, por mais que eu seja uma mulher negra, tente entender a dor do outro, tipo, eu sei que eu não vou ser uma pessoa desconstruída, né? Então, tipo, essa é a minha urgência, assim, de que todo mundo tem igualdade, de que todo mundo, tipo, tem igualdade, tem os mesmos direitos na lei, né? Na lei, porque quando você entende que a maioria das pessoas encarceradas são pessoas negras, mas por, tipo, crimes ridículos, assim, tipo, ridículos, e ficam lá anos e anos, e às vezes nem crime tem. Às vezes nem crime tem, tipo, simplesmente o lugar de uma pessoa negra e falar assim, carinha de suspeito, vou prender. Carinha de suspeito, quero matar. Tipo, simplesmente por isso. Então, tipo, você entende que, tipo, a desigualdade, ela é bizarra, ela é cortante, ela é vista.
Se você não tá vendo, se você tá, não sei, se tá num mundo fantástico, assim, mundo da Disney. Acho que nem a Disney é tão perfeita assim, sabe? Acho que é um pouco de estourar a bolha, ver o mundo real e Bom, eu queria agradecer muito, muito, muito vocês. Eu acho que os dois foram incríveis, incríveis. E só tenho a agradecer mesmo pela participação, pelos comentários, por como vocês abordaram cada um dos assuntos, cada uma das perguntas agora no final. E eu estou muito feliz mesmo em nome da Unesp, em nome do grupo, em nome das pessoas que estão nos bastidores aqui. Agradecer muito, vocês são maravilhosos. E deixo esse espacinho para a Vitória fazer a despedida dela e para vocês fazerem a despedida de vocês também. Obrigado. Gente, eu falei no começo e o convite agora é que é um prazer imenso ter vocês aqui e essa oportunidade da gente debater esse assunto que era para ser uma coisa assim, que não era para existir, a gente não teria que estar fazendo isso aqui, mas como o mundo ainda não está melhor, a gente vai continuar fazendo isso até isso aqui mudar um pouco, seja com debate, seja com a ação mesmo. E obrigada demais, vocês estão contribuindo muito para essa causa, seja no trabalho de vocês, que é incrível, quanto aqui, dando o tempo de vocês para esse debate acontecer. Muito obrigada. Obrigado. Gente, desculpa, não sabia se eu ia falar alguma coisa também, mas obrigado, sabe, é muito bom, sabe, ter plataformas e lugares onde a gente possa, sabe, nos expressar. É um momento muito importante ter de fato um local de fala agora e poder, sabe, debater coisas que são muito importantes e esclarecer coisas que não são claras para, sabe, para todo mundo. E é isso, eu agradeço muito também a oportunidade. Foi ótimo poder falar da Bárbara também, sabe? Inteligentíssima, linda, maravilhosa. Foi tudo, gente. Obrigado. ai, gente, que lindo isso, né? Olha, maravilhoso. Primeiramente, agradecer a Vanessa, gente, Vanessa maravilhosa que me convidou. E daí ele falou assim, ó, coloca essa menina aí pra falar, que a Vanessa é maravilhosa, acho que foi ela que fez a pergunta, né? É maravilhosa, muito obrigada. E agradecer vocês também por essa produção, foi muito legal, as perguntas foram muito, muito boas também. Agradecer ao Roger também, por dividir esse espaço também maravilhoso, pessoa maravilhosa também, tipo, eu vi um pouquinho do seu trabalho, mas eu quero ver mais ainda do seu trabalho. Por favor, gente, contrate, é isso, né? Se você é artista, é isso, contratar. Putz, pensei no fotógrafo, pensei no Roger, é isso. Não é pensar no seu coleguinha, não. É isso. Quando a pessoa assim, antirracismo, ele também é sobre abrir os bolsos, né? Tipo, não que você seja uma pessoa rica pra passar dinheiro assim, pra todo mundo, né? Mas ele é sobre dar oportunidade, ele é sobre comprar de pessoas negras, comprar projetos de pessoas negras, comprar projetos, apoiar projetos de pessoas negras. Ele é muito sobre isso. O antirracismo, ele é ação, né? É isso porque eu fico. É o que eu fico pensando, é muita coisa que eu falo também às vezes no meu Instagram, que tipo, beleza, a telinha preta lá. E aí, mas os dados continuam iguais, as coisas continuam as mesmas, né? Dados e casos como do João Pedro, como do George Floyd, são pouquíssimos divulgados, assim, tipo, pouquíssimos, tipo, não são nem 1%. É bem bizarro isso que eu vou falar, mas é um caso de sorte de ser divulgado. É um caso de sorte alguém tá lá filmando e falar assim, olha esse absurdo aqui. Mas acontece todos os dias, assim, a gente nem sabe. A gente, as pessoas estão indo, as pessoas estão morrendo e fora dos nossos olhos e é bem triste de se ver. Então é isso, sobre o antirracismo, contratem pessoas negras, vejam o trabalho do... Tá, beleza, não tem um bolsinho para abrir, não tem um dinheiro para dar, o que você pode fazer? Pegar agora para tudo que você tá fazendo, vai curtir o Rod, vai seguir ele, vai, tipo, ver o trabalho dele, ver sobre ele, assim, na primeira oportunidade que você tiver, você vai indicar ele, né? Não falando que, tipo, nossa, só porque a gente é preto, a gente tá... vai falar que tudo é maravilhoso. Não, tem uma... Fala assim, vê o trabalho dele, se você gostar, que é maravilhoso, não tem como não gostar, mas se você gostar, tipo, vai lá e vê, entendeu? Vai lá e vê, vai lá e contrata, vai lá e chama para uma oportunidade.
né? Tipo, faculdade, eu estou formada agora, a faculdade é uma rede enorme, assim, o Unesp, assim, deve ser uma rede enorme. Quantas pessoas que vocês conhecem, e você podia estar indicando para um trabalho, né? Indicando uma pessoa preta para o trabalho. Putz, uma pessoa tá precisando de uma pessoa e eu não conheço nenhuma pessoa preta, vai procurar. Nossa, mas pessoas pretas não aparecem. O problema não é da pessoa preta. O que você está fazendo para essa pessoa preta vir até você, ir até a sua vaga, né? Porque uma vez eu também, citando Caroline Moreira sobre algoritmos, né? Tipo, os algoritmos são aquelas coisinhas que, tipo, ai, de repente eu falei McDonald's, aí de repente aparece um anúncio de McDonald's. Tipo, tô sendo muito fechada em relação a algoritmos. Mas, tipo, o algoritmo do LinkedIn, que é a plataforma, tipo, de vaga, de profissional e tal, ele é sobre localização. Então, tipo, se você tá querendo uma vaga e a pessoa tá por aqueles arredores e mora ali perto, ela talvez vai ser mais chamada para vaga e aquela vaga vai ser mais chamativa para ela. E para pessoa que está na periferia ou, tipo, em áreas muito afastadas, como que essa vaga vai chegar nessa pessoa? Como que você faz para essa vaga chegar nessa pessoa? Né? Tipo, não é tudo sobre meritocracia, né? É muito fácil, tipo, fazer as coisas, fazer o corre, se você, tipo, pega a sua bairro, aquele negócio, aquele patins, e já tá no seu trabalho. E aquela pessoa, né, como o Rodi disse, mora no oeste do Rio de Janeiro e tem que, tipo, andar quilômetros e quilômetros e quilômetros correndo risco com equipamento. Sou fotógrafa também, eu não tenho seguro na minha câmera tipo, cara, eu sei qual que é o lance, assim, de, tipo, meu Deus, eu tô com uma câmera, eu tô com uma câmera, eu tô com uma câmera. E não só o lance dela ser roubada, é de um policial querer revistar minha bolsa e pedir a nota fiscal da minha câmera e achar que eu roubei aquela câmera. E aí, eu que me vire depois, eu que me vire depois. Então, nossa, eu falo muitas coisas. Mas, assim, é isso, gente. Resumindo, é sobre ação. Vão agir, vai, age, mas também não chega tipo, nossa, que uma vez eu estava fazendo uma live, uma menina falou assim, nossa, agora que tudo que você falou tem movimento negro na faculdade, eu vou começar a participar das reuniões e tal. Eu falei assim, meu, mas você perguntou para eles assim se você pode participar? Tipo, não vai com essa ideia, assim, de tipo, nossa, tipo, vou invadir esse espaço. Não, porque agora eu dei uma carta branca, tipo, falei alguma coisa que eu falei. É ação, mas é com respeito, é perguntar pro outro, é questionar, é pesquisar, não é chegar, tipo, esbarrando tudo. Não, eu vou entrar pro movimento negro, sim, eu vou participar, eu vou. Não, calma, vão colar com a gente, mas pergunta pra gente como que você pode ser colado, né? E pesquise também, que também é sobre tudo e também não é só sobre a gente, né? Que vai falar sobre tudo para vocês. Acho que tem uma galera aí falando isso por séculos. Realmente não tinha como fechar de uma forma que contemplasse melhor o tema com a fala de vocês dois agora no final. Muito obrigado mesmo. Queria agradecer que eu tinha esquecido o pessoal que acompanhou a live, que deixou comentário, que foi incrível também. Um agradecimento